Vamos instalar um interruptor inteligente. A lâmpada que a gente vai utilizar. Primeiro passo é retirar, desligar a energia, né? Primeiro passo, na verdade. Depois retirar, vai retirar os dois parafusos aqui. Nesses interruptores eu tenho já os dois ligados, porém um eu utilizava para ligar e desligar a limitação de um ventilador que já tinha um sistema automatizado. Esse aqui é o interruptor da lâmpada que eu utilizo. Esse é o fio comum, vamos chamar ele de fase 1. Esse aqui é o retorno da lâmpada. Esse aqui é o fio que está parado lá em cima na lâmpada que eu usava para o ventilador. Esse fio aqui a gente vai usar ele como fase 2 ou neutro, né? Vou chamar de fase 2 barra neutro. Aqui tem residência que usa neutro, aqui na minha região é fase 220 fase. Tem lugar que é 127 fase neutro, tem lugar que é 220 fase neutro. Aqui é fase. Esse fio preto que é o comum, né? Então o fio preto é o comum que está fazendo o jumper aqui de um interruptor para o outro. Aí poderia usar duas lâmpadas também. Aqui na lâmpada a gente tem dois fios, né? O meu tá marcado para facilitar qualquer qual. Mas a gente tem aqui, ó, aqui em cima emendado. O branco, que é o retorno, que vem lá da... Vou focar aqui. O branco é o retorno, que vem lá do interruptor. E o vermelho seria como fase 2 barra neutro, tá? Esse vermelho seria fase 2 barra neutro. Geralmente se for neutro, pela norma é azul. Porém aqui é fase, então retorno que vem do interruptor. Se eu puxo aqui eu consigo visualizar ele puxando lá no interruptor. Para identificar o retorno é assim, dá para fazer. Vou puxar o cabo branco, ó. Puxando lá o interruptor. É o cabo branco. Então ele é o retorno que sai do interruptor e vem aqui para a lâmpada. Então ele é chamado de retorno. Aqui em cima eu tenho um fio preto, que é o comum, que é fase 1, que a gente vai chamar, que está indo para o interruptor. Então ele é fase 1, vem da rede lá da caixa de distribuição, né, do geral da casa aí. Então ele é fase 1 e ele vai direto para o interruptor, tá? Então ele é o comum, a gente chama de comum, tá? Vamos chamar de fase 1. A gente tem o vermelho aqui, que é fase 2 no meu caso, né? Esse azul aqui que está emendado é o retorno lá do interruptor 2 que está ligado ali embaixo, que a gente vai usar ele como fase 2, tá? Lembrando que ele vai ser fase 2. Bom, esse outro fio que está sobrando lá no interruptor. E tem mais fio escondido aqui que é o que está sobrando no interruptor, tá? O verde é o terra. Começar utilizando, vamos mostrar como instalar o interruptor. Exemplo aí de interruptor com neutro, ele necessita aí do neutro. O manual dele, ou fase 2, todo o esquema de como é ligado e tal. Tá bom, gente? Tem aqui, ó, nos bornes dele, o L, ou precisa de, que é o que vai alimentação do retorno, que vai pra lâmpada, tá? Então tem que ter, a gente tem um da lâmpada que vem geralmente direto, pode usar de dois modos, tá? Essa fase 1 aqui é o fio da lâmpada, geralmente ele já é o N, que ele é interruptor, que no nosso caso é aí de sua casa, fase 2. Então ele já vai estar na lâmpada, então a gente não vai mudar, porém esse fio que já está ligado na lâmpada, que pode ser neutro ou L2, fase 2 aí, se ele também tem que vir aqui, ó, 220, né? Pro relé, 127 é neutro, vir ligado aqui no ponto do relé. Geralmente esse fio aqui ele vai direto para as lâmpadas, tá? Sai daqui ou liga no N direto, então ele vai estar lá em cima na sua lâmpada, ele não, provavelmente não vai estar aqui no seu, passando pelo seu interruptor. Então esse aqui vai ser obrigatório, tá? Nesse modelo de interruptor, mas é basicamente obrigatório você mandar um cabo que ele mostra o esquema de como fazer, que tá lá na sua lâmpada, paralelo, né? Que vai para sua lâmpada. Então mandar ele aqui para baixo, usar um interruptor só seria essa mesma ligação, sai obrigatório, não tem outro jeito de ligar esse modelo de interruptor. Último borne aqui, né? Então esse modelo necessita aqui do fio neutro aqui, ou fase 2, já volta para cá. Se fosse um, bom, no caso um paralelo seria essa mesma ligação. Então geralmente é o fio que já está indo direto para a lâmpada, ele sai do seu disjuntor lá da sua caixa de distribuição aqui, que vai direto para a lâmpada. Então o fio que já está direto na lâmpada. O outro fio que vai que chega na lâmpada é o retorno. N1, tá? Então tem esse fio que sai aqui do seu interruptor e vai para a lâmpada, né? Tem dois fios, um é retorno e o outro é a sua fase 2 ou borne aqui, neutro.
E esse então N eu esse posso fio ligar que tá direto aqui, né? não Que passa aqui pelo seu fase interruptor, 2/N. tem que emendar e Ou descer sair aqui daqui do relé interruptor. também. Fica a critério aí. Primeiro passo aí antes de iniciar é sempre desligar a energia, tá? Recomendo a instalação aí por um profissional, tá? Qualificado aí em elétrica, para não correr risco de queimar equipamentos e também para risco de acidentes aí, tá bom? Então vamos lá, o meu já está identificado os cabos aqui, tá? Eu já identifiquei aqui no vídeo de instalando o relé, eu mostro que não estava identificado, depois eu já identifiquei os fios, tá? Então eu tenho fase 1, que é o L1, tá? Tá, de linha 1. O outro é o retorno, tá? É o retorno, então esse fio branco, no meu caso branco aqui, ele sai do interruptor e vai para minha lâmpada, tá? E aqui no meu caso eu já tenho fio passado, tá bom? Já tenho aqui um fio passado porque eu usava ventilador aqui nesse interruptor aqui. Eu já tive o ventilador, então meu ventilador era também com controle remoto, então eu só precisava de um fio interruptor. Então eu vou desligar aqui esses fios aqui do meu interruptor, tá? Pode ver, são 2 fios só, são 2 fios. Esse fio aqui eu não tinha, tá? Se no seu caso tiver só 2 fios aqui no seu interruptor, você vai ter que passar um terceiro fio, tá bom? Que vai ser o neutro, ou fase 2 aí, L2 que chama, tá bom? Mas vamos identificar ele como neutro aí pra ficar mais fácil aí. Vou mostrar na lâmpada como é que tá, rapidinho. E aí eu já desligo aqui e vou ligar o interruptor inteligente aí. Aqui eu tenho 3 fios, tá? Tenho 3 fios aqui, mas geralmente na sua lâmpada vai ter só 2 fios, tá? Só se tiver algum fio emendado, alguma coisa. Mas geralmente é só 2 fios. Tá? O meu também tinha só 2 fios, é que eu já emendei um fio aqui. Então, o vermelho aqui, ele é o meu neutro, tá? Que depois ele vira um azul, tá? Tá emendado aqui, vira um azul. Mas é o neutro, vamos chamar ele de neutro, que é a fase 2. Esse fio vermelho, no meu caso aqui, ele vem direto do meu disjuntor lá da caixa de distribuição. Então esse é o meu fio neutro. É o fio 2 que vai direto para a lâmpada. Esse fio vermelho que vira azul, tá? No caso ele tá aqui, ó. Esses 2 fios aqui, ó, que tá na minha mão aqui, tá? Um é o que vem do vermelho, que vira ali, sai do vermelho e vira um azul. E o outro fio é o fio azul que tá descendo lá pro meu interruptor. Que lá eu chamo ele de neutro também, tá? Então lembrando, ó, ele tá emendado aqui, mas é um fio azul também, tá? A gente podia tirar essas emendas aqui, mas aí fica curto os cabos. Mas aqui pra exemplificar, dá pra exemplificar certinho, tá? O outro fio é o retorno. Se vocês olharem aqui em cima, ele é branco e vira um azul também, mas é um retorno, tá? Ele vem direto pra minha lâmpada aqui. Então ele sai do meu interruptor lá branco e vem aqui pra retorno, tá? Então aqui ele vai direto pra lâmpada. E antes de instalar, eu recomendo aqui você tirar, tá, o espelho, lembrando que ele é de vidro, se cair no chão pode quebrar. Então com muito cuidado, você vai tirar ele acionando com uma chavinha aqui com cuidado. Pressiona uma chavinha aqui de fenda, ele vai soltar igual uma tomada comum, igual um interruptor comum. Tá, lembrando, só tomar cuidado para não cair no chão. Então aqui eu tenho os 3 fios que eu necessito. L1 fase 1 aqui, né? Retorno. E o meu neutro, né? Fase 2 aqui, L2. Tá, os 3 fios. Aqui eu vou utilizar o interruptor para acionar apenas uma lâmpada. Mas se eu tivesse mais lâmpadas, aí mais cômodos ligado, aí eu teria que usar mais fios, tá? Mais 2 retornos aí. Esse seria o retorno 1. Tá? Então eu vou utilizar só uma tecla, então eu vou usar só um retorno. Mas eu poderia ir, se eu tivesse mais, sei lá, pendente, spot, eu utilizaria aí mais 2 retornos aí para dar as 3 teclas aqui do meu interruptor, tá? Então, se eu quisesse acionar mais lâmpada, eu utilizaria 3 retornos aqui, tá? 1, 2, 3. Você tirou a frente do interruptor, é essa, tá? Sem a frente de vidro lá, né? Então agora fazer a ligação. Interruptor ligado, então eu tenho aqui o N, neutro. No meu caso aqui é linha 2, fase 2, né? L1, que é fase 1 aqui, que é o fio preto. GND seria interessante, tá? Passar um cabo terra aqui para utilizar. E o retorno tá aqui no L1. Se eu tivesse mais lâmpadas, eu acionaria aqui. Se eu tivesse mais interruptor acionando aqui nessa tomada, seria L2 e L3 aqui, que seria retornos, tá? Que seria as lâmpadas, que vai para as lâmpadas, tá bom? E só lembrando, eu vou energizar agora.
E se você energizar antes de montar ele aqui antes de montar e antes de colocar o espelho, geralmente na hora que você coloca o espelho e ele estiver energizado, ele não vai responder as teclas, tá? Então você tem que desenergizar e energizar de novo. Então o ideal é montar, montou bonitinho, coloca o espelho, colocou o espelho, você energiza. Finalizando aqui. Finalizei aqui, apertei. Eu não vou pôr espelho para não ficar ruim para tirar, porque não é legal ficar colocando e tirando. Como eu não vou deixar esse interruptor aqui, então eu não vou colocar o espelho nele, mas ficaria assim. Aí vem uma membraninha aqui, né, que tem que tirar. Como não é esse interruptor que vai ficar aqui, é outro modelo que eu vou deixar aqui, então eu não vou deixar com o espelho porque eu não vou deixar esse interruptor aqui. Interruptor ligado, ó, pode ver, tá piscando, tá? O LED de pareamento. Se esse LED não estiver piscando, é só segurar uma tecla aqui por uns 10 segundos que ele começa a piscar. Aí você pode fazer o pareamento aí pelo aplicativo aí do celular, tá bom? Então aqui, ó, aqui eu ligo a lâmpada, desligo, ligo, desligo. E aí se eu tivesse mais lâmpada, eu podia acionar por aqui. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou.